Imagine um assassino medieval esgueirando-se pelas sombras de um castelo, adaga na mão, coração disparado, o peso de uma vida nas costas. O que você vê? Um mestre do crime envolto em mistério, como nos filmes de Hollywood? Ou algo muito mais sombrio, mais humano, mais trágico? Hoje vamos arrancar o véu dos mitos históricos, daqueles contos que romantizam figuras e lugares do passado, e revelar as verdades brutais que a história tentou esconder. Dos assassinos medievais, que não eram heróis das sombras, mas sim almas desesperadas presas em uma máquina cruel. Até Olímpia da Macedônia, uma rainha que moldou um império com sangue, serpentes e profecias. E por fim, o lendário palácio de Knossos, onde o mito do Minotauro sussurra segredos de uma civilização perdida. Prepare-se para uma jornada ao passado, onde a realidade é mais fascinante e mais aterrorizante do que qualquer lenda. Diminua as luzes, ajuste os fones e venha comigo. E se você gosta de desvendar os segredos que a história guarda, faça parte da nossa comunidade de curiosos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário contando o que mais te intriga sobre o passado. Vamos juntos descobrir o que realmente aconteceu. Essa é a promessa de hoje. Uma viagem que não apenas informa, mas te puxa para dentro de um mundo onde o poder, a traição e o mito colidem. Vamos começar com os assassinos medievais, figuras que a cultura pop transformou em lendas de furtividade e precisão. Mas quem eram eles de verdade? Não espere capas esvoaçantes ou armas reluzentes. A realidade é bem mais crua. Na Europa medieval, um assassino não era um gênio do crime, mas, na maioria das vezes, um camponês quebrado pela fome, um ex-soldado sem lar ou um criminoso sem saída. Era o último recurso para quem não tinha família, futuro ou esperança. Tornar-se um assassino não era uma escolha gloriosa. Era uma sentença de isolamento, uma dança com a morte onde cada passo podia ser o último. E essa é a primeira verdade que vamos explorar. A vida desses homens e mulheres não era sobre poder, mas sobre sobrevivência em um mundo que não perdoava. Mas por que romantizamos tanto essas figuras? Talvez porque a ideia de um justiceiro nas sombras seja sedutora. Filmes e jogos nos mostram assassinos como artistas, com códigos de honra e habilidades quase sobrenaturais. A verdade, porém, é que a vida de um assassino medieval era um pesadelo sem fim. Seus alvos, barões corruptos, bispos gananciosos ou senhores feudais, viviam protegidos por muros altos, guardas armados e servos desconfiados. Chegar até eles exigia não apenas coragem, mas uma dose insana de desespero. E mesmo que o trabalho fosse concluído, o pagamento raramente vinha. Muitos clientes traíam os assassinos, eliminando-os para apagar testemunhas. E a sociedade? Ela via esses indivíduos como demônios, associados à bruxaria ou a pactos sombrios. Um único erro podia levar a linchamentos ou execuções públicas, onde a multidão gritava por sangue. Então, por que alguém escolheria essa vida? A resposta é simples. Ninguém escolhia. Eles eram forçados a ela, empurrados para as margens de um sistema que esmagava os fracos. Essa narrativa de desespero e traição nos leva a uma pergunta maior. Como o poder, seja nas mãos de um assassino ou de um rei, molda a história? Essa é a ponte que nos leva à nossa próxima figura, Olímpia da Macedônia. Diferente dos assassinos que viviam nas sombras, Olímpia brilhava no palco de um reino, mas seus métodos eram igualmente letais. Ela não era apenas a mãe de Alexandre, o Grande. Era uma sacerdotisa, uma estrategista, uma mulher que acreditava estar tocada pelos deuses. Seu nome original, Myrtle, já sugeria mistério, e sua conexão com serpentes e rituais dionisíacos a tornava uma figura temida e reverenciada. Casada com Filipe II, ela navegou um mundo de intrigas, rivalidades e ambições imperiais, sempre com um objetivo: garantir que seu filho, Alexandre, cumprisse o destino que ela via em visões e profecias. Mas como os assassinos, Olímpia pagou um preço alto por seu poder. Sua história é um lembrete de que, mesmo no topo, a linha entre glória e tragédia é fina demais.
E o que dizer de Knossos, o coração da civilização minoica? Milhares de anos antes de Olímpia, esse palácio em Creta era uma maravilha do mundo antigo, com seus 1000 quartos, encanamento avançado e afrescos que celebravam a natureza. Mas Knossos também é o berço do mito do Minotauro, uma criatura que talvez simbolize os segredos sombrios de uma civilização tão avançada. O que aconteceu com os minoicos? Erupções vulcânicas, invasões? Ou algo mais profundo perdido nas dobras do tempo? Quando Arthur Evans redescobriu Knossos no século XX, ele não encontrou apenas ruínas. Ele encontrou um eco vivo, um lugar onde história e mito se entrelaçam, desafiando-nos a separar o que é real do que é lenda. Assim como os assassinos e Olímpia, Knossos nos força a encarar uma verdade incômoda. O passado é um labirinto, e nem todas as suas portas levam a respostas. Essa jornada pelo passado não é apenas sobre fatos, é sobre entender como as narrativas moldam o que acreditamos. Os assassinos medievais Olímpia e Knossos têm algo em comum. Todos foram romantizados, transformados em algo maior do que eram. Mas ao cavar mais fundo, encontramos histórias de fragilidade, luta e, acima de tudo, a humanidade. E é por isso que esse canal existe. Para desenterrar essas verdades, para te levar além dos livros de história e mostrar o que realmente pulsava por trás dos mitos. Se você está tão fascinado quanto eu por essas histórias, então junte-se a nós. Inscreva-se, clique no sininho e compartilhe nos comentários. Qual dessas figuras ou lugares te deixou mais curioso? Quer saber mais sobre os assassinos? Sobre o poder de Olímpia? Ou sobre os segredos de Knossos? Sua voz faz parte dessa jornada, então vamos construí-la juntos. Agora, antes de mergulharmos de cabeça nos detalhes dos assassinos medievais, quero te convidar a refletir sobre algo. Quando pensamos no passado, é fácil imaginar heróis e vilões, castelos brilhantes e monstros mitológicos. Mas e se a verdade for mais complexa? E se por trás de cada lenda houver uma história de pessoas comuns lutando contra forças muito maiores do que elas? Essa é a lente que vamos usar hoje. Vamos começar com os assassinos, e eu prometo, o que você vai descobrir vai mudar a forma como você vê o passado. Então, está pronto? Vamos para as sombras. A vida de um assassino medieval começava onde a esperança terminava. Imagine um homem como João, um camponês que perdeu sua terra para um senhor feudal. Sem família, sem comida. Ele ouve rumores de um trabalho sombrio. Matar um barão por algumas moedas. Não há treinamento. Apenas uma adaga enferrujada e a promessa de uma fuga. Essa era a realidade. Esses homens e mulheres não tinham academias secretas ou mestres sábios. Eles aprendiam na prática, tropeçando, errando e, muitas vezes, morrendo. Seus alvos eram quase impossíveis de alcançar. Um bispo, por exemplo, podia estar trancado em uma catedral, cercado por guardas e servos que notavam cada estranho. Chegar até ele exigia escalar muros à noite, se esconder em carroças de feno ou se passar por um monge, um disfarce que raramente funcionava por muito tempo. E se o assassino conseguisse, o verdadeiro desafio começava. Escapar. Escapar. Era um jogo de paciência e pavor. Cidades medievais podiam entrar em lockdown, com portões fechados e patrulhas nas ruas. Um assassino precisava se misturar à multidão, evitar tavernas onde línguas soltas denunciavam segredos e rezar para não ser reconhecido. Mas o perigo não vinha apenas de fora. Os clientes, aqueles que contratavam o serviço, eram muitas vezes os maiores traidores. Por que pagar se podiam simplesmente matar o assassino e apagar as evidências? E havia a sociedade, imersa em superstições, que via esses indivíduos como servos do diabo. Um rumor errado, um olhar desconfiado, e o assassino podia acabar em uma fogueira ou pendurado em uma forca, enquanto a multidão aplaudia. Essa era a vida que eles levavam, um ciclo de medo, traição e solidão. E, no entanto, havia momentos de adrenalina, de um sucesso fugaz. Imagine o instante em que a lâmina acerta, o silêncio que segue,
O alívio momentâneo. Mas esse alívio durava pouco. O assassino precisava correr, se esconder, desaparecer. Mesmo os melhores não duravam muito. A história não guardava seus nomes. Eles eram sombras, apagadas pelo tempo, deixando apenas sussurros de medo. E é essa verdade que nos leva ao próximo capítulo da nossa história. Olímpia da Macedônia. Uma mulher que, como os assassinos, viveu entre segredos, mas cujo palco era bem maior. Olímpia não era uma figura das sombras, mas uma rainha que dominava as luzes e as trevas. Nascida como Mirtale, princesa do Épiro, ela cresceu entre rituais místicos e cultos dionisíacos, onde serpentes eram suas companheiras. Dizia-se que ela sonhava com raios no dia em que Alexandre nasceu, um sinal de que seu filho estava destinado à grandeza. Casada com Filipe II, ela enfrentou rivalidades ferozes, especialmente com Cleópatra Eurídice, outra esposa do rei. Quando Filipe foi assassinado, muitos apontaram para Olímpia, mas a verdade permanece um mistério. O que sabemos é que ela não hesitou em agir. Cleópatra e sua filha foram executadas de forma brutal, um aviso a qualquer um que desafiasse seu filho. Como rainha-mãe, Olímpia continuou a moldar o destino de Alexandre, mesmo enquanto ele conquistava o mundo. E após sua morte, ela lutou até o fim para proteger seu neto, enfrentando generais que queriam despedaçar o império. O auge de Olímpia veio quando ela retornou à Macedônia, liderando um exército e eliminando rivais como Filipe III Arrideu. Mas o poder é frágil. Cercada na fortaleza de Pídina, ela foi traída e entregue às famílias de suas vítimas. Mesmo na morte, Olímpia manteve sua majestade, enfrentando o fim como a rainha serpente que sempre foi. Sua lenda sobrevive, um eco de poder e tragédia. E esse eco nos leva a Knossos, onde outro tipo de lenda nasceu. Knossos, na Creta da Idade, do bronze era mais do que um palácio, era um mundo. Seus corredores labirínticos, seus afrescos de touros e deusas serpentes, seu encanamento que rivalizava com o do mundo moderno, tudo isso fazia de Knossos o coração de uma civilização brilhante. Mas também era o lar do mito do Minotauro, uma criatura que talvez fosse mais do que uma história. Seria o Minotauro um símbolo do poder minoico? Uma memória de rituais esquecidos? Ou algo mais profundo, algo que ainda zumbi sob a superfície? Quando Arthur Evans desenterrou Knossos, ele trouxe à tona não apenas pedras, mas perguntas. O que destruiu essa civilização? Por que suas ruínas ainda nos fascinam? E é aqui que nossa jornada nos deixa, com perguntas, não respostas. Os assassinos medievais, Olímpia, Knossos, todos eles nos mostram que a história é um labirinto de verdades e lendas. Cada passo que damos revela algo novo, algo que desafia o que pensávamos saber. Então, o que você acha? Qual parte dessa história te marcou mais? Deixe seu comentário, inscreva-se e venha com a gente nessa busca pelo passado. Porque, no fim, a história não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que ainda ressoa. Quando você pensa em um assassino medieval, o que vem à mente? Um vulto elegante, deslizando por corredores escuros com uma adaga reluzente, como um mestre das sombras saído de um filme de ação? Talvez você imagine um gênio do crime, treinado em segredos antigos, executando planos perfeitos com precisão cirúrgica. Essa é a imagem que Hollywood nos vendeu, reforçada por jogos e romances que transformaram esses indivíduos em heróis trágicos ou vilões carismáticos. Mas a verdade é bem menos glamurosa. Hoje, vamos desconstruir esse mito, arrancar as camadas de romantismo e revelar quem eram os assassinos medievais de verdade. Spoiler: não havia capas esvoaçantes, nem códigos de honra, nem academias secretas. Em vez disso, havia desespero, miséria e uma luta brutal pela sobrevivência. Vamos mergulhar na realidade sombria desses homens e mulheres, pessoas comuns, empurradas para as margens de um mundo que não lhes dava outra escolha. Imagine João, um camponês que perdeu tudo, sua terra, sua família, sua esperança. Ele está diante de uma escolha impossível: morrer de fome ou aceitar um trabalho que pode custar sua alma.
Essa é a história que vamos contar. Na Europa medieval, entre os séculos XI e XV, a sociedade era uma pirâmide cruel. No topo, nobres e clérigos viviam em castelos e catedrais, protegidos por guardas e privilégios. Na base, camponeses trabalhavam até a exaustão, presos a terras que não lhes pertenciam. Entre esses extremos havia os marginalizados, os que não se encaixavam, os que caíam pelas frestas. Era aí que os assassinos medievais nasciam. Contrariando a imagem de mestres sombrios, a maioria desses indivíduos era composta por camponeses, quebrados pela fome, ex-soldados sem guerras para lutar ou criminosos menores sem outro caminho. Tornar-se um assassino não era uma carreira escolhida por ambição ou talento. Era o último recurso para quem não tinha mais nada. Imagine uma vila onde a peste levou metade da população, onde impostos esmagavam os sobreviventes. Para alguém, como João, um homem sem família ou futuro, ouvir rumores de um trabalho sombrio, matar um senhor feudal por algumas moedas, podia parecer a única saída. Mas essa escolha vinha com um preço que poucos compreendiam até ser tarde demais. Esses assassinos não tinham treinamento formal. Não existiam guildas secretas ou mestres sábios, como os contos modernos sugerem. Tudo o que tinham era instinto, necessidade e, às vezes, uma dose de sorte. Suas ferramentas eram rudimentares. Uma adaga roubada, enferrujada pelo tempo. Um frasco de veneno caseiro, tão provável de matar o usuário quanto o alvo. Ou, em raros casos, uma corda para estrangulamento. Não havia manuais ou mapas. Aprender era um processo de tentativa e erro, onde cada erro podia custar a vida. Imagine João, escondido em um beco, tentando entender como usar uma adaga sem se cortar. Ele não foi treinado para lutar. Ele mal sabe segurar a arma. Sua única vantagem é o desespero que o empurra a agir mesmo quando o medo grita para ele fugir. Essa ausência de preparo é uma das primeiras rachaduras no mito do assassino medieval. Longe de serem artistas do crime, eles eram improvisadores, arriscando tudo em apostas que raramente valiam a pena. Os alvos desses assassinos eram tão variados quanto perigosos. Um barão corrupto que extorquia vilas, um bispo que acumulava riquezas enquanto pregava humildade, ou até um mercador rival cuja morte beneficiaria um competidor. Mas chegar até esses alvos era um pesadelo. Nobres e clérigos viviam cercados por proteções, muros altos, guardas armados, servos atentos que notavam qualquer estranho. Um castelo podia ter dezenas de olhos vigilantes, desde cozinheiros até pajens, todos prontos para soar o alarme. Para um assassino, infiltrar-se exigia criatividade e coragem, ou mais frequentemente imprudência. Disfarces eram comuns, mas nada sofisticados. Uma túnica de monge, uma capa de peregrino ou roupas roubadas de um servo podiam servir, mas raramente enganavam por muito tempo. Imagine João tentando se passar por um monge em uma catedral. Ele abaixa a cabeça, murmura orações que mal conhece enquanto sente o olhar desconfiado de um guarda. Cada passo é uma aposta, cada palavra um risco. E, mesmo que conseguisse chegar ao alvo, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Completar o serviço era apenas metade da batalha. Matar alguém, mesmo com sucesso, não garantia a sobrevivência. Cidades medievais podiam entrar em lockdown após um assassinato importante. Portões eram fechados, patrulhas vasculhavam ruas, e qualquer forasteiro se tornava suspeito. Escapar exigia-se misturar a multidão, evitar tavernas onde línguas soltas denunciavam segredos e rezar para não ser reconhecido. Mas o perigo não vinha apenas dos guardas. Os clientes, aqueles que contratavam o assassino, eram muitas vezes os maiores traidores. Por que pagar um punhado de moedas se podiam simplesmente eliminar o assassino e apagar as evidências? João, por exemplo, poderia completar sua missão apenas para descobrir que o homem que o contratou enviou capangas para silenciá-lo. Essa traição era comum. Um lembrete de que, no mundo dos assassinos, confiança era um luxo que ninguém podia pagar. E havia a sociedade,
Um obstáculo tão mortal quanto qualquer guarda ou cliente. Na Idade Média, superstições governavam as mentes. Assassinos eram vistos como figuras demoníacas, associados à bruxaria ou pactos com o diabo. Um rumor errado. Uma vizinha que viu João saindo de casa à noite. Um estranho que ouviu um grito. Podia transformar uma vila inteira em uma turba enfurecida. Linchamentos eram comuns. E as execuções públicas eram verdadeiros espetáculos. Um assassino capturado podia esperar torturas brutais, como ser arrastado por cavalos ou queimado vivo, enquanto a multidão aplaudia. Mesmo um assassinato bem-sucedido não trazia paz. O dinheiro, quando vinha, era pouco, mal suficiente para algumas semanas de comida. E a culpa, o medo, a solidão? Esses eram companheiros constantes. João, escondido em um celeiro após sua primeira missão, não sente triunfo. Ele sente o peso do que fez, o cheiro de sangue na adaga, o vazio de saber que nunca poderá voltar para casa. Essa solidão é outra faceta que o mito ignora. A imagem do assassino como um lobo solitário, mas carismático, é pura fantasia. Na realidade, o isolamento era uma prisão. Um assassino não podia confiar em ninguém. Amigos, amantes, até familiares eram riscos. Qualquer conexão humana podia ser uma fraqueza, uma pista que levaria à sua captura. Imagine João em uma taverna, querendo apenas uma noite de conversa. Ele não pode. Ele nunca conta seu nome. Nunca olha nos olhos por muito tempo. Ele é um fantasma fingindo ser um homem, sempre à beira da paranoia. E com o tempo essa solidão corroía. Não era incomum que assassinos se entregassem, preferindo a morte à pressão de viver como sombras. Essa é a ironia. A furtividade que os definia também os destruía. Mas havia momentos de adrenalina, instantes em que o mito parecia quase real. Imagine João, pendurado no parapeito de uma janela, o vento frio cortando sua pele, o som de guardas patrulhando abaixo. Ele desliza para dentro do quarto, encontra o alvo adormecido. A lâmina acerta, o silêncio toma conta. Por um segundo, ele é o mestre das sombras que os contos descrevem. Mas esse momento passa rápido. O alarme soa, cães latem, e João está, correndo novamente, o coração na garganta, sabendo que cada passo pode ser o último. Mesmo os melhores assassinos não duravam muito. 1 ano, talvez 2, antes que um erro, uma traição ou simplesmente o cansaço os derrubasse. E quando morriam, não deixavam nada. Sem nomes, sem túmulos, sem histórias. Eles eram apagados como se nunca tivessem existido. Essa efemeridade é o que torna a realidade dos assassinos medievais tão distante do mito. Eles não eram heróis nem vilões. Eram vítimas de um sistema que esmagava os fracos. Cada missão era uma aposta desesperada. Cada dia uma luta para não sucumbir. E, no entanto, suas histórias, por mais apagadas que sejam, nos dizem algo profundo sobre o passado. Elas mostram como a pobreza, a violência e a exclusão moldavam vidas, forçando pessoas comuns a escolhas impossíveis. João não queria ser um assassino. Ele queria uma casa, uma família, um futuro. Mas o mundo medieval não dava essas coisas de graça. E para sobreviver, ele pagou o preço mais alto. Então, o que podemos tirar disso? Que os assassinos medievais eram tudo menos o que imaginamos. Não havia glória, apenas miséria. Não havia mestres, apenas improvisadores. E, acima de tudo, não havia finais felizes. Eles eram sombras, mas não por escolha. Eram homens e mulheres como João, presos em uma máquina cruel que os usava e descartava. Mas como era realmente viver essa vida, dia após dia, com o peso do sangue nas mãos e o medo no coração? Essa é a pergunta que vamos explorar a seguir, mergulhando ainda mais fundo na realidade brutal do trabalho de um assassino. Por quê? Se a verdade por trás do mito já é chocante, os detalhes são ainda mais intensos. Vamos continuar essa jornada, juntos, e descobrir o que realmente significava ser uma sombra na Idade Média. Você já imaginou como seria viver uma vida onde cada passo é um risco? Onde o menor erro pode custar tudo? Para os assassinos medievais, essa não era uma fantasia. Era a realidade.
Na última parte, desconstruímos o mito romantizado dessas figuras, revelando que não eram mestres sombrios, mas pessoas desesperadas, como camponeses sem terra ou soldados sem futuro, empurradas para uma existência de miséria e isolamento. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo, direto no coração do trabalho deles. Como era de fato ser um assassino na Idade Média? Esqueça as cenas de ação coreografadas de Hollywood. O trabalho de um assassino era uma luta brutal, cheia de perigos, improvisos e um constante jogo de sobrevivência. Cada missão era uma corda bamba sobre um abismo, com alvos quase impossíveis, ferramentas precárias e a ameaça de traição a cada esquina. Vamos acompanhar alguém como João, nosso camponês fictício, enquanto ele enfrenta os desafios práticos de uma missão e os riscos que vinham com ela. Porque para esses homens e mulheres, o verdadeiro inimigo não era apenas o alvo, mas o mundo inteiro ao seu redor. Na Europa medieval, entre os séculos XI e XV, o mundo era um lugar de hierarquias rígidas e perigos constantes. Nobres, bispos e mercadores ricos viviam em fortalezas de pedra ou mansões protegidas, cercados por guardas, servos e muros que pareciam intransponíveis. Para um assassino, chegar até um alvo era como tentar atravessar um campo minado. Seus alvos eram figuras de poder. Um barão que extorquia vilas inteiras, um bispo que desviava dízimos para seu próprio cofre, ou até um rival político cuja morte beneficiaria um nobre ambicioso. Esses homens não eram vulneráveis. Eles sabiam que tinham inimigos e tomavam precauções. Um castelo podia ter portões reforçados, sentinelas em cada torre e cães que farejavam intrusos. Uma catedral, residência de um bispo, era ainda pior. Um labirinto de corredores vigiados por clérigos e guardas onde qualquer estranho era notado imediatamente. Para João, um camponês sem treinamento, aceitar uma missão como essa era quase um ato de loucura. Mas o desespero não deixa espaço para hesitação. O primeiro desafio era se aproximar do alvo. Não havia tecnologia, mapas detalhados ou informantes confiáveis. Um assassino dependia de rumores, observação e pura ousadia. Imagine João, escondido em uma floresta perto de um castelo, passando dias observando os padrões dos guardas. Ele nota que uma carroça de suprimentos entra toda manhã, mas os servos revistam cada carga. Ele vê uma janela alta, mas o muro é liso, e uma queda seria fatal. Cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça mortal, e João precisa montá-lo sozinho. Muitas vezes, assassinos usavam disfarces, mas esses eram longe de sofisticados. Uma túnica roubada de um monge, uma capa de peregrino ou roupas de um servo local eram opções comuns. No entanto, esses disfarces raramente resistiam a um escrutínio mais próximo. João, por exemplo, pode tentar se passar por um entregador de lenha, mas seu sotaque de vila, suas mãos calejadas ou um olhar nervoso podem denunciá-lo. Cada interação com um guarda ou servo é um teste, e falhar significa o fim. As ferramentas disponíveis tornavam o trabalho ainda mais difícil. Assassinos medievais não tinham acesso a armas avançadas ou equipamentos especializados. Uma adaga era a arma mais comum, barata, fácil de esconder, mas limitada. Cortar uma garganta ou acertar um golpe fatal exigia força, precisão e, acima de tudo, proximidade. João, segurando uma adaga enferrujada, sabe que um golpe errado pode apenas ferir o alvo, dando tempo para ele gritar por ajuda. Venenos eram outra opção, mas igualmente problemáticos. Preparados com ervas ou substâncias como arsênico, eles eram imprevisíveis. A dose errada podia falhar, ou pior, matar o próprio assassino durante o preparo. Imagine João, em um casebre escuro, moendo plantas que ele mal entende, rezando para que o veneno funcione e que não o traia antes. Cordas para estrangulamento ou armadilhas improvisadas, como uma pedra solta em uma escada, eram usadas, mas todas dependiam de circunstâncias perfeitas que raramente se alinhavam. Essas ferramentas rudimentares não eram sinais de genialidade, mas de desespero, prova de que os assassinos faziam o que podiam com o que tinham. Executar o assassinato era o momento de maior tensão.
Imagine João, finalmente dentro do castelo, escondido nas sombras de um corredor. O cheiro de ferrugem da adaga mistura-se ao suor em suas mãos. Ele ouve passos de guardas, o latido distante de cães, o ranger de uma porta. Seu alvo, um barão, está em seus aposentos, mas a porta é vigiada, e uma criada passa a cada poucos minutos. João precisa decidir: esperar a noite, quando o barão dorme, mas arriscar ser pego por uma patrulha? Ou agir agora, em um momento de distração, sabendo que qualquer barulho pode soar o alarme? Cada escolha é um risco calculado, mas cálculos eram um luxo que João não tinha. Muitas vezes, assassinos agiam por impulso, movidos pela adrenalina e pelo medo de perder a única chance. Quando a lâmina finalmente acertava, se acertava, o silêncio que seguia era ensurdecedor. Mas esse silêncio durava pouco. Um grito, um guarda-alerta e o castelo ganhava vida, transformando-se em uma armadilha. Escapar era, em muitos casos, mais difícil do que matar. Cidades medievais reagiam rápido a crimes graves. Um assassinato importante podia desencadear um lockdown. Portões fechados, pontes levantadas, patrulhas nas ruas. Vilas próximas eram revistadas, e qualquer forasteiro era suspeito. João, com sangue nas mãos e o coração disparado, precisa se misturar à multidão. Ele joga a adaga em um rio, troca a capa por uma roubada de um varal e caminha com a cabeça baixa, rezando para não cruzar com um guarda que já o viu. Tavernas, onde poderia buscar refúgio, eram armadilhas. Línguas soltas e olhos curiosos denunciavam estranhos. Muitas vezes assassinos fugiam para florestas ou pântanos, vivendo como animais até a poeira baixar. Mas mesmo a natureza era cruel. Fome, frio e ferimentos tornavam a fuga uma prova de resistência. E para cada assassino que escapava, muitos outros eram pegos, traídos por um detalhe. Uma pegada no barro, um pano ensanguentado esquecido, ou um amigo que vendia sua localização por algumas moedas. Os clientes, aqueles que contratavam, o serviço, eram outro perigo constante. Na Idade Média, honra era uma palavra bonita, mas raramente praticada. Um nobre que pagava por um assassinato não queria testemunhas. Por que entregar o ouro prometido se podiam simplesmente eliminar o assassino? Imagine João, esperando em um beco pelo pagamento, apenas para ver capangas surgirem das sombras. Traições assim eram rotina. Alguns assassinos tentavam se proteger, exigindo pagamento adiantado ou ameaçando expor o cliente. Mas isso só aumentava o risco. Um cliente traído podia espalhar rumores, tornando o assassino um alvo ainda maior. E mesmo quando o pagamento vinha, era miserável. Algumas moedas, talvez um saco de grãos, o suficiente para sobreviver mais um mês, mas nunca para mudar de vida. João não sonha com riquezas. Ele sonha com uma noite sem medo, um luxo que o trabalho nunca oferece. A sociedade medieval, com suas superstições, era um inimigo tão mortal quanto os guardas ou clientes. Assassinos eram vistos como figuras demoníacas, associados à bruxaria ou pactos sombrios. Um único rumor, uma vizinha que viu João saindo à noite, um estranho que ouviu um grito, podia transformar uma vila em uma turba enfurecida. Linchamentos eram comuns, e capturar um assassino era um evento. Multidões se reuniam para assistir a execuções públicas, onde o condenado enfrentava torturas brutais. Ser arrastado por cavalos, esquartejado ou queimado vivo. Para João, cada missão carrega esse peso. Ele sabe que, se for pego, não haverá julgamento justo, apenas dor e humilhação. E mesmo que escape, a culpa e o medo o perseguem. O cheiro de sangue na adaga, o rosto do alvo, o som de um último suspiro. Essas coisas não desaparecem. Elas se acumulam, corroendo o que resta de sua humanidade. Havia, é claro, momentos de adrenalina, instantes em que o trabalho parecia quase valer a pena. Imagine João, pendurado no parapeito de uma janela, o vento frio cortando sua pele, o som de guardas abaixo. Ele desliza para dentro do quarto, encontra o barão adormecido. A lâmina acerta, o silêncio toma conta. Por um segundo ele sente o controle, a força,
como se fosse o mestre das sombras dos contos. Mas esse momento é fugaz. O alarme soa, cães latem, e João está correndo, o coração na garganta, sabendo que cada passo pode ser o último. Mesmo um assassinato bem-sucedido não trazia paz, apenas mais perigo. E para cada missão concluída, o preço emocional crescia. João não é mais o camponês que era. Ele é uma sombra, moldada por um trabalho que exige tudo e dá nada em troca. Essa realidade brutal nos mostra o quanto o mito do assassino medieval está desconectado da verdade. Não havia glória, apenas risco. Não havia precisão, apenas improviso. E, acima de tudo, não havia futuro. Cada missão era uma aposta desesperada, cada dia uma luta para não sucumbir. Mas o perigo não vinha só do trabalho. Vinha de dentro. Como era viver com a paranoia, a solidão, o peso de ser um fantasma em um mundo que te caçava? Essa é a pergunta que vamos explorar a seguir, mergulhando no custo emocional e social de ser um assassino. Porque, se o trabalho já era um inferno, a vida fora dele era ainda pior. Vamos continuar essa jornada e descobrir o que realmente significava carregar esse fardo. Ser um assassino medieval era mais do que enfrentar alvos protegidos por muros e guardas ou improvisar com adagas enferrujadas. Era viver uma existência onde cada dia era uma batalha contra si mesmo. Na última parte, exploramos a realidade brutal do trabalho. As missões quase impossíveis, os disfarces frágeis, as ferramentas precárias e a constante ameaça de traição. Mas havia um custo ainda mais profundo, um que não se via em corridas desesperadas ou no brilho de uma lâmina. Era o peso de viver nas sombras, não apenas do mundo, mas da própria humanidade. O isolamento e a paranoia definiam a vida de um assassino, transformando-o em um estranho até para si mesmo. Como era carregar esse fardo? Como era existir em um mundo que te caçava, te temia e te rejeitava, onde cada conexão humana era um risco mortal? Vamos acompanhar João, nosso camponês fictício, enquanto ele navega essa prisão invisível, onde o verdadeiro inimigo não era um barão ou um cliente traidor, mas a solidão que corroía sua alma. Porque para os assassinos medievais, sobreviver ao trabalho era apenas o começo do inferno. Na Idade Média, a sociedade era tecida por laços comunitários. Vilas eram pequenas onde todos se conheciam, e a confiança mútua era essencial para a sobrevivência. Camponeses dividiam o trabalho nos campos, famílias se reuniam em festas religiosas e até estranhos encontravam calor em tavernas lotadas. Mas para um assassino, esse mundo de conexão era um luxo perdido. Desde o momento em que João aceitou sua primeira missão, ele cortou os laços que o prendiam à humanidade. Ele não podia voltar para sua vila, onde rumores já circulavam sobre o homem que desapareceu na noite do assassinato de um senhor local. Ele não podia confiar em amigos de infância que poderiam vendê-lo por uma recompensa ou por medo de sua nova vida. Até sua própria família, se ainda existisse, era um perigo. Um irmão curioso, uma mãe que fizesse perguntas demais, qualquer um podia, sem querer, entregá-lo às autoridades. João aprendeu rápido. Para sobreviver, ele precisava ser um fantasma, alguém que não existia fora das sombras. Esse isolamento era mais do que físico, era uma barreira emocional que crescia com o tempo. Imagine João sentado em um celeiro abandonado, o único refúgio após uma missão. A noite é fria, o vento uiva lá fora, e ele está sozinho com seus pensamentos. Ele não pode acender uma fogueira. A fumaça atrairia a atenção. Ele não pode procurar uma taverna onde risadas e conversas o tentam como um eco de uma vida que ele perdeu. Um assassino nunca contava seu nome em uma mesa de bar. Nunca olhava nos olhos por muito tempo. Nunca compartilhava uma história. Cada interação era calculada. Cada palavra um risco. João quer desesperadamente falar, rir, sentir o calor de outra pessoa, mas ele sabe que não pode. Um estranho amigável pode ser um espião. Um flerte inocente pode terminar em uma emboscada. Ele é forçado a viver como um lobo entre homens, sempre alerta, sempre distante. E com o tempo, essa distância se torna parte dele.
A paranoia era a sombra constante de João. Cada som na noite, um galho quebrando, um cavalo ao longe, era uma ameaça em potencial. Cada rosto na multidão podia ser de alguém que o reconheceu. Alguém que ouviu rumores sobre o Homem das Sombras, que matou um bispo na cidade vizinha. Imagine João caminhando por um mercado, a cabeça baixa, a capa cobrindo o rosto. Ele sente os olhos de um vendedor. Ouve um murmúrio entre dois guardas e seu coração dispara. Será que sabem? Será que o viram? Ele não pode parar para confirmar. Ele só pode continuar andando, rezando para não ouvir o grito de "pare". Essa desconfiança se estendia a todos, até aos poucos que ele encontrava em sua vida clandestina. Outros assassinos, contrabandistas ou informantes eram aliados temporários, mas nunca amigos. Hoje, eles dividem um esconderijo. Amanhã, podem vendê-lo por algumas moedas. João aprendeu a nunca baixar a guarda, a nunca acreditar em promessas. E essa paranoia, esse estado de alerta constante, era exaustivo. Ele não dormia profundamente, não relaxava, não vivia. Ele apenas existia, preso em um ciclo de medo que não tinha fim. A sociedade medieval amplificava esse isolamento com sua visão supersticiosa dos assassinos. Na Idade Média, o mundo era governado por crenças em demônios, bruxas e forças sobrenaturais. Assassinos com suas vidas secretas e atos de violência eram facilmente associados a esses horrores. Para o povo, um assassino não era apenas um criminoso. Era um servo do diabo, alguém que trocara sua alma por poder. Um único rumor, uma vizinha que viu João saindo de casa à noite, um servo que notou um estranho perto do castelo, podia transformar uma vila inteira em uma turba enfurecida. Imagine o pavor de João ao ouvir gritos ao longe, sabendo que uma multidão com tochas e foices está caçando o demônio, que dizem ter matado um nobre. Linchamentos eram comuns, e capturar um assassino era um evento que unia comunidades, em um frenesi de justiça brutal. Se pego, João enfrentaria não apenas a morte, mas a humilhação. Ser arrastado pelas ruas, apedrejado ou queimado vivo enquanto a multidão aplaudia. Essa demonização tornava o isolamento ainda mais profundo. Ele não era apenas um foras da lei, era um monstro aos olhos do mundo. Esse estigma tinha um efeito devastador na psique de um assassino. João não começou como um monstro. Ele era um camponês, alguém que sonhava com uma vida simples, talvez uma família, uma casa. Mas cada missão, cada gota de sangue, o afastava dessa humanidade. Ele via o medo nos olhos de suas vítimas, ouvia seus últimos suspiros, e essas memórias se acumulavam como pedras em seu peito. A culpa não era algo que ele podia compartilhar. Não havia confessor, amigo ou amante para aliviar esse peso. E a sociedade, com sua visão de assassinos como criaturas demoníacas, reforçava essa culpa. João começava a se perguntar: e se eles estiverem certos? E se eu realmente for amaldiçoado? Essa dúvida corroía sua identidade, transformando-o em um estranho para si mesmo. Ele não era mais João, o camponês. Ele era uma sombra, um eco do homem que costumava ser. E no silêncio de suas noites solitárias, ele enfrentava a pior pergunta de todas. Valeu a pena? O sucesso, quando vinha, não aliviava esse fardo. Um assassinato bem-sucedido trazia algumas moedas, talvez um momento de alívio, mas nunca paz. Imagine João, escondido em uma floresta após uma missão. Ele segura o pequeno saco de moedas, o pagamento por semanas de risco e medo. Mas o que ele pode fazer com isso? Ele não pode voltar para sua vila onde seria reconhecido. Ele não pode comprar uma casa, porque um homem sozinho com dinheiro levanta suspeitas. Ele não pode nem gastar em uma taverna onde olhos curiosos notariam um forasteiro. O dinheiro, tão duramente conquistado, era quase inútil. E mesmo que ele conseguisse sobreviver por mais um mês, o ciclo recomeçava. Outra missão, outro risco, outro pedaço de sua alma perdido. O sucesso era uma ilusão, uma pausa breve antes do próximo mergulho no abismo. E para muitos assassinos, essa futilidade era demais. Alguns se entregavam, preferindo a forca à tortura de continuar. Outros simplesmente desapareciam.
talvez mortos por clientes, talvez consumidos pela própria mente. A solidão e a paranoia também afetavam as raras conexões que um assassino podia tentar manter. Imagine João encontrando uma mulher em uma cidade distante, alguém que por um momento faz ele se sentir humano novamente. Eles conversam, riem, e por uma noite ele esquece o peso de sua vida. Mas na manhã seguinte, a realidade volta. Ele não pode contar quem é. Ele não pode ficar, porque permanecer no mesmo lugar por muito tempo é perigoso. E pior, ele não pode confiar nela. E se ela ouvir rumores? E se ela falar com o homem errado? João se afasta, deixando para trás a única faísca de conexão que teve em meses. Esse padrão se repetia com qualquer tentativa de vínculo. Amizades eram impossíveis. Amores, ainda mais. Um assassino era uma ilha, cercado por um mar de desconfiança. E com o tempo, muitos paravam de tentar. Eles se tornavam tão isolados que esqueciam como se conectar, como sentir, como viver. Havia momentos em que a paranoia parecia justificada. Imagine João após uma missão escondido em um vilarejo remoto. Ele acha que escapou, que está seguro. Mas uma noite, ele ouve batidas na porta do casebre onde se esconde. São capangas do cliente, enviados para silenciá-lo. Ou talvez sejam guardas alertados por um informante que João nem sabia que existia. Esses momentos reforçavam a lição cruel. Ninguém era confiável. Cada missão aumentava o risco de ser traído, não apenas por clientes, mas por outros marginais. Ladrões, contrabandistas, até outros assassinos. O mundo clandestino era um ninho de cobras, onde alianças duravam apenas até a próxima oportunidade de lucro. João aprendeu a viver com um olho aberto, uma mão na adaga, mesmo quando dormia. Mas esse estado de alerta constante cobrava um preço. Ele não sonhava mais com a vida que perdeu. Ele mal sonhava, preso em um estado de vigília que apagava qualquer esperança. No fim, o isolamento e a paranoia transformavam os assassinos em algo que nem eles reconheciam. João não era mais o homem que aceitou sua primeira missão por desespero. Ele era uma máquina de sobrevivência movida por instinto e medo. Mas mesmo as máquinas quebram. Muitos assassinos sucumbiam ao peso de sua vida, seja por um erro fatal, seja por escolha. Alguns, exaustos, enfrentavam a morte como uma libertação. E aqueles que continuavam, eles viviam como fantasmas, apagados da história, sem nomes, sem legados. Mas como era o fim dessa estrada? O que acontecia quando um assassino finalmente enfrentava o clímax de sua carreira, ou a queda inevitável? Essa é a pergunta que vamos explorar a seguir, mergulhando no momento em que tudo culminava e no vazio que restava. Porque se o isolamento já era um inferno, o destino final era ainda mais sombrio. A vida de um assassino medieval era uma corda bamba esticada sobre um abismo. Cada missão, cada passo nas sombras, era uma aposta contra a morte, e o peso do isolamento e da paranoia, como vimos antes, transformava esses homens e mulheres em fantasmas de si mesmos. João, nosso camponês fictício, não era mais o homem que sonhava com uma vida simples. Ele era uma sombra moldada pelo desespero, pela culpa e pelo medo constante. Mas o que acontecia quando essa corda finalmente tremia? Quando o momento de maior tensão, o clímax de uma missão chegava e o assassino enfrentava o ápice de sua carreira? E mais importante, o que restava depois? O tópico de hoje é o clímax e o legado efêmero dos assassinos medievais. O instante em que tudo convergia em um único ato de violência, seguido pela fuga frenética, e no fim, pelo vazio de uma existência apagada da história. Vamos mergulhar nesse momento decisivo, onde a adrenalina encontrava a futilidade e descobrir por que, mesmo no auge, os assassinos eram condenados a desaparecer como sussurros no vento, porque para eles o sucesso era tão cruel quanto o fracasso, e o passado engolia suas histórias sem deixar rastros. Na Idade Média, o trabalho de um assassino culminava em um único instante, o momento em que a lâmina encontrava o alvo. Era
O clímax de semanas, às vezes meses, de planejamento rudimentar, observação e risco. Imagine João, escondido nas sombras de um castelo, o coração batendo tão alto que ele teme ser ouvido. Ele passou dias estudando os guardas, memorizando o ranger das portas, o latido dos cães. Sua adaga, enferrujada mas afiada, está firme, em sua mão, o metal frio contra a pele suada. O barão, seu alvo, está a poucos passos, adormecido em seus aposentos. O corredor está silencioso, mas cada sombra parece viva, cada rangido é uma ameaça. João sabe que esse é o momento. Um passo errado, um segundo de hesitação e tudo desmorona. Ele respira fundo, o ar pesado com o cheiro de pedra úmida e cera de vela. A lâmina brilha por um instante à luz da lua. Ele avança. A adrenalina toma conta, apagando o medo, a dúvida, a culpa. É agora ou nunca. Esse instante, o golpe final, era o que definia um assassino. Não havia margem para erro. Um barão, protegido por guardas, um bispo trancado em uma catedral, ou um mercador em uma mansão fortificada não eram alvos fáceis. Chegar até eles exigia superar muros, sentinelas, servos atentos e, às vezes, pura sorte. João, com sua túnica roubada de servo, pode ter enganado o porteiro, escalado uma janela, se escondido em um armário por horas. Cada movimento foi um risco, cada escolha uma aposta. E agora, no momento do clímax, tudo se resume a um único ato. A lâmina acerta. O barão dá um último suspiro, os olhos arregalados em choque. Silêncio. Por um segundo, João é o mestre das sombras que os mitos descrevem. Ele sente o poder, o controle, a certeza de que, contra todas as chances, ele venceu. Mas esse segundo passa rápido. O silêncio é quebrado por um grito. Distante, o latido de cães, o som de botas correndo. O castelo acorda, e João precisa correr. O clímax não é o fim, é o começo de uma nova batalha. A fuga era o verdadeiro teste de um assassino. Completar a missão era apenas metade do trabalho. Sobreviver para contar, ou melhor, para não contar, era o que separava os vivos dos mortos. Cidades medievais reagiam rápido a assassinatos. Portões eram fechados, pontes levantadas, patrulhas vasculhavam ruas e vilas próximas. Imagine João, correndo por corredores escuros, o sangue do barão ainda quente em suas mãos. Ele joga a adaga em um poço, troca a túnica por uma capa roubada de um varal e tenta se misturar à multidão que já se forma nas ruas, alertada pelo caos no castelo. Seu coração bate descontrolado. Cada rosto na multidão é uma ameaça, cada guarda um predador. Ele sabe que um lockdown está vindo. As saídas da cidade serão seladas e qualquer forasteiro será interrogado. João precisa ser invisível, mas como? Seu sotaque de vila, suas roupas gastas, seu olhar nervoso, tudo o que ele é o denuncia. Ele caminha com a cabeça baixa, murmura orações que mal conhece, rezando para não ser notado. Cada passo é uma vitória, cada esquina uma nova chance de ser pego. Os perigos da fuga não vinham apenas da cidade. A natureza era uma inimiga tão cruel quanto os guardas. Muitos assassinos, como João, fugiam para florestas, pântanos ou colinas onde a escuridão oferecia cobertura. Mas essas paisagens eram implacáveis. O frio cortava como uma faca. A fome roía o estômago. E ferimentos, mesmo pequenos, podiam infeccionar. Imagine João escondido em um pântano, a água gelada até os joelhos, o corpo tremendo. Ele não come há dias, e a ferida em seu braço, causada por um galho durante a fuga, começa a inchar. Ele sabe que precisa continuar, mas cada passo é mais lento, cada respiração mais pesada. A floresta, que prometia segurança, agora parece um túmulo. E mesmo que ele sobreviva à natureza, há os caçadores, guardas, mercenários, até camponeses atraídos por recompensas. Um assassino bem-sucedido era um troféu, e sua cabeça valia ouro. João não é apenas um fugitivo. Ele é uma presa, caçada por um mundo que o odeia. A traição, como sempre,
era uma ameaça constante. Os clientes, aqueles que pagavam pela missão, raramente eram confiáveis. Um nobre que contratava um assassino não queria testemunhas. Imagine João, após dias de fuga, chegando ao ponto de encontro combinado, um beco escuro em uma cidade vizinha. Ele espera o saco de moedas prometido, o pagamento por sua sobrevivência. Mas, em vez de ouro, ele ouve o som de espadas sendo sacadas. Capangas surgem das sombras, enviados para silenciá-lo. João corre novamente, o corpo exausto, a mente gritando que ele deveria ter previsto isso. Traições assim eram rotina. Alguns assassinos tentavam se proteger, exigindo pagamento adiantado ou ameaçando expor o cliente. Mas isso só aumentava o risco. Um cliente traído podia espalhar rumores, transformar João em um alvo ainda maior. E mesmo quando o pagamento vinha, era miserável. Algumas moedas, talvez um saco de grãos, nunca o suficiente para mudar de vida. O sucesso para João é uma vitória amarga, um adiamento da próxima missão, do próximo risco. A sociedade, medieval com suas superstições, tornava a fuga ainda mais aterrorizante. Assassinos eram vistos como demônios, associados à bruxaria ou pactos sombrios. Um único rumor, um servo que viu João perto do castelo, uma vizinha que notou um estranho fugindo, podia transformar uma vila em uma turba enfurecida. Imagine, João escondido em um celeiro ouvindo gritos ao longe. Uma multidão se forma, tochas brilhando na escuridão, vozes clamando por justiça contra o monstro que matou o barão. Se capturado, João não enfrentaria apenas a morte, mas um espetáculo de crueldade. Ser arrastado pelas ruas, apedrejado ou queimado vivo enquanto a multidão aplaudia. Essa demonização fazia do mundo um inimigo. Não havia refúgio, nenhum lugar onde João pudesse baixar a guarda. Ele era um foras da lei, mas também um símbolo do medo coletivo, um bode expiatório para uma sociedade que via o mal em cada sombra. Quando a fuga dava certo, o que restava? Nada além de um vazio. O sucesso de João não trazia glória, nem redenção, nem um futuro. Ele sobreviveu, mas para quê? As moedas em seu bolso são poucas, gastas rapidamente em comida ou subornos para atravessar uma ponte. Ele não pode voltar para sua vila onde seria reconhecido. Ele não pode construir uma nova vida, porque um assassino nunca para de ser caçado. Imagine João, semanas após a missão, escondido em uma floresta distante. Ele está vivo, mas não livre. A culpa o persegue. O rosto do barão, o som de seu último suspiro, a certeza de que ele trocou sua alma por algumas moedas. A solidão, que já era sua companheira, agora é tudo o que ele tem. Ele não é mais João, o camponês. Ele é uma sombra, um eco de um homem, vivendo apenas para a próxima missão. E no fundo ele sabe, não há fim para isso exceto a morte. O fracasso, quando vinha, era ainda mais brutal. Um erro, um guarda que o viu, um disfarce que falhou, uma traição inesperada, e João era capturado. As execuções medievais eram espetáculos de horror. Um assassino pego podia ser torturado por dias, sua dor exibida para entreter a multidão. Ele podia ser arrastado por cavalos, esquartejado ou queimado na fogueira. Cada grito um lembrete do preço de sua vida. Imagine João, amarrado em uma praça, o cheiro de fumaça subindo, os rostos da multidão misturando ódio e fascínio. Ele não tem chance de explicar, de se defender. Ele é o monstro que a sociedade precisava, o demônio que justifica seus medos. E quando a vida deixa seu corpo, ele não deixa nada, nenhum nome, nenhum túmulo, nenhuma história. A multidão se dispersa, o mundo segue, e João é apagado, como se nunca tivesse existido. Esse é o legado efêmero dos assassinos medievais. Eles não eram heróis sombrios, nem vilões lendários. Eram homens e mulheres como João, forçados por um sistema cruel a viverem nas margens, onde cada vitória era uma derrota disfarçada. Seus nomes não aparecem em crônicas. Suas histórias não inspiram canções. Eles eram sombras, e as sombras não deixam marcas. Mesmo no clímax de suas carreiras,
No momento em que a lâmina acertava e o mundo parecia parar, o vazio já os esperava. Eles viviam e morriam sem paz, sem legado, sem nada além do medo que inspiravam por um breve instante. E, no entanto, suas histórias, por mais apagadas que sejam, nos dizem algo profundo. Elas mostram como a pobreza, a violência e a exclusão moldavam vidas, transformando pessoas comuns em fantasmas de um passado brutal. Das sombras dos assassinos, emergimos para outra figura que viveu entre segredos e poder. Olímpia da Macedônia. Como João, ela operava nos bastidores, mas seu palco era um reino, e sua ambição moldava impérios. Enquanto os assassinos eram apagados, Olímpia lutava para deixar um legado eterno. Sua história, cheia de serpentes, profecias e sangue, é o próximo capítulo da nossa jornada. Um contraste poderoso com o vazio que definia os homens como João. Vamos descobrir como uma rainha usou as sombras a seu favor. E por que, mesmo no auge, o poder também pode ser uma prisão. Das sombras dos assassinos medievais onde o desespero moldava vidas apagadas pela história, emergimos para um palco bem diferente. A Macedônia do século IV a.C., um reino de ambição, intriga e poder. Aqui, encontramos uma figura que, como os assassinos, operava entre segredos, mas com uma presença que ecoava através dos tempos. Olímpia da Macedônia não era uma sombra esquecida. Ela era uma rainha, uma sacerdotisa, uma mãe cujo fogo interior moldou o destino de um império. Enquanto os assassinos como João viviam para sobreviver, Olímpia vivia para construir um legado eterno através de seu filho, Alexandre, o Grande. Sua história é uma tapeçaria de misticismo, estratégia e brutalidade, tecida com serpentes, profecias e sangue. Neste tópico introduzimos Olímpia, explorando quem ela era, de onde veio e como começou sua jornada de poder. Vamos mergulhar no mundo de Myrtale, seu nome original, e descobrir como uma princesa do Épiro se tornou uma das mulheres mais temidas e reverenciadas da antiguidade. Uma figura que usava as sombras a seu favor, mas brilhava como um oráculo vivo. Na Macedônia do século IV a.C., o mundo era um caldeirão de reinos em conflito, onde alianças políticas eram seladas com casamentos e traídas com punhais. A Macedônia, sob o comando de Filipe II, estava em ascensão, transformando-se de um reino periférico em uma potência militar. Nesse cenário, Olímpia, então chamada Myrtale, entrou em cena. Nascida por volta de 375 a.C., ela era filha de Neoptólemo I, rei do Épiro, uma região montanhosa a oeste da Macedônia, conhecida por sua cultura guerreira e tradições místicas. Desde jovem, Myrtale foi imersa em um mundo onde o divino e o humano se entrelaçavam. O Épiro era lar de oráculos antigos, como o de Dodona, onde sacerdotes interpretavam o sussurro dos carvalhos para prever o futuro. Myrtale cresceu entre esses rituais, aprendendo a linguagem dos deuses e a força das profecias. Seu nome, que significa murta, uma planta sagrada, já sugeria sua conexão com o sagrado, mas foi sua participação em cultos dionisíacos que a marcou como uma figura única. Os cultos dionisíacos, dedicados ao deus Dionísio, eram celebrações intensas, cheias de música, dança e êxtase. Mulheres, conhecidas como Mênades, desempenhavam papéis centrais, entrando em transe e conectando-se com o divino. Myrtale, ainda adolescente, tornou-se uma sacerdotisa nesses rituais, liderando cerimônias onde serpentes, símbolos de sabedoria, perigo e divindade, eram suas companheiras. Imagine uma jovem Myrtle, envolta em véus dançando à luz de tochas, uma serpente enrolada em seu braço, os olhos brilhando com uma certeza sobrenatural. Para os que a viam, ela não era apenas uma princesa. Era uma ponte entre os mortais e os deuses, uma mulher cuja presença evocava temor e fascínio. Essas serpentes, que mais tarde definiriam sua lenda como Rainha Serpente, eram mais do que adereços. Eram extensões de sua aura, sinais de que Myrtale
acreditava estar destinada a algo maior. Essa crença, forjada nos rituais do Épiro, seria a chama que guiaria cada passo de sua vida. Por volta de 357 a.C., Myrtale, então com cerca de 18 anos, foi dada em casamento a Filipe II da Macedônia, um rei carismático e ambicioso que buscava consolidar seu poder através de alianças. O casamento foi arranjado para unir o Épiro e a Macedônia, criando uma frente mais forte contra inimigos como os ilírios e os gregos do sul. Mas, para Myrtale, esse não era apenas um acordo político, era o início de sua ascensão. Ao chegar à corte macedônica em Pela, ela adotou o nome Olímpia, uma homenagem aos Jogos Sagrados de Olímpia e um sinal de sua ambição de se conectar ao divino. A corte de Filipe era um ninho de intrigas, cheia de nobres, generais e esposas, rivais. Mas Olímpia trouxe algo que a distinguia: sua educação mística e sua habilidade de transformar crenças em poder. Ela não era uma rainha passiva, contentando-se com joias e banquetes. Ela era uma estrategista, uma mulher que via no caos da corte uma oportunidade para moldar o futuro. Filipe II, com seus olhos penetrantes e sua visão de um império, era um parceiro formidável, mas também um desafio. Ele era um conquistador, unindo tribos macedônicas e expandindo fronteiras, mas também um homem de muitos amores. A poligamia era comum entre reis macedônicos, e Filipe tinha várias esposas, cada uma representando uma aliança ou uma ameaça. Olímpia, como esposa principal, precisava navegar essas rivalidades, especialmente com mulheres como Cleópatra Eurídice, uma macedônica de sangue nobre que mais tarde se tornaria sua maior adversária. Apesar das tensões, o casamento de Olímpia e Filipe foi por um tempo uma parceria de ambições compartilhadas. Filipe respeitava a inteligência de Olímpia, e ela via nele um veículo para suas próprias visões. Juntos eles sonhavam com uma Macedônia que dominaria o mundo. Mas o nascimento de seu filho, Alexandre, em 356 a.C., transformou esse sonho em algo ainda maior. O nascimento de Alexandre foi envolto em lendas. Dizia-se que na noite em que ele nasceu, um raio atingiu o templo de Ártemis em Éfeso. Um sinal que Olímpia interpretou como prova de que seu filho era tocado pelos deuses. Imagine Olímpia, segurando o recém-nascido, seus olhos brilhando com a certeza de que ele era mais do que um príncipe. Era um destino. Ela acreditava que Alexandre estava ligado a Zeus, o rei dos deuses, uma crença reforçada por sua própria conexão com o divino. Essas histórias que misturavam fato e mito eram cuidadosamente cultivadas por Olímpia, que usava sua posição como sacerdotisa para espalhar a aura de divindade ao redor de seu filho. Para ela, Alexandre não era apenas o herdeiro de Filipe. Ele era o cumprimento de profecias que ela mesma ajudava a moldar. Essa convicção a colocou em um caminho de devoção absoluta, mas também de conflito, pois proteger Alexandre exigiria medidas que poucos poderiam imaginar. A relação entre Olímpia e Filipe, porém, não era isenta de tensões. Filipe, um homem de paixões intensas, tinha outras esposas e amantes, o que alimentava rivalidades na corte. Olímpia, com sua personalidade forte e sua aura mística, não era uma figura fácil de ignorar, e sua influência sobre Filipe incomodava muitos. Ela não se contentava em ser uma rainha decorativa. Ela participava de decisões, cultivava aliados e usava sua conexão com o Épiro para fortalecer sua posição. Mas o casamento enfrentou seu maior teste quando Filipe se casou com Cleópatra Eurídice, uma jovem macedônica cujo tio, um nobre poderoso, ameaçava a influência de Olímpia. Esse casamento, ocorrido por volta de 337 a.C., foi visto como uma afronta, especialmente porque Cleópatra poderia dar a Filipe um herdeiro mais macedônico do que Alexandre, que carregava sangue epirótico. Imagine Olímpia, em seus aposentos, ouvindo os sussurros da corte, o veneno das intrigas corroendo sua posição. Ela não era mulher de se curvar. Ela era uma serpente, pronta para atacar.
O ponto de ruptura veio em 336 a.C., quando Filipe foi assassinado durante uma celebração em Egas. Ele foi esfaqueado por Pausânias, um guarda com motivos pessoais, mas os rumores apontaram para Olímpia. Teria ela orquestrado o crime, vingando-se das humilhações e protegendo o futuro de Alexandre? A verdade permanece um mistério, mas o que sabemos é que Olímpia agiu rápido após a morte de Filipe. Ela não hesitou em eliminar Cleópatra Eurídice e sua filha recém-nascida, um ato brutal que enviou uma mensagem clara. Ninguém ameaçaria o trono de Alexandre. Imagine a cena. Olímpia, majestosa e implacável, ordenando a execução pública. Os gritos ecoando enquanto a corte assistia em silêncio. Esse foi o momento em que Mirtile, a sacerdotisa do Épiro, tornou-se Olímpia, a rainha serpente, uma mulher cujo poder era tão temido quanto admirado. Como rainha-mãe, Olímpia continuou a moldar o destino de Alexandre, mesmo enquanto ele conquistava o mundo. Ela enviava relíquias, conselhos e às vezes críticas, mantendo sua influência à distância. Sua devoção a Alexandre era absoluta, mas também a levou a novos conflitos, especialmente após a morte dele em 323 a.C. Olímpia lutou para proteger seu neto, Alexandre IV, enfrentando generais como Cassandro, que buscavam fragmentar o império. Sua história, que exploraremos mais adiante, é uma saga de triunfos e tragédias. Mas tudo começou aqui, com uma jovem que acreditava estar tocada pelos deuses. Olímpia não era como os assassinos medievais, cujas vidas eram apagadas. Ela era uma força da natureza, deixando marcas que ainda ecoam. Enquanto os assassinos usavam as sombras por necessidade, Olímpia as usava por escolha, transformando segredos em armas e profecias em poder. Sua introdução ao mundo da Macedônia foi apenas o começo, o primeiro passo em uma jornada que a levaria ao topo e ao abismo. Mas como ela transformou esse poder em legado? Como navegou os conflitos da corte e moldou o futuro de Alexandre? Essas são as perguntas que vamos explorar a seguir, mergulhando nos confrontos e nas estratégias que definiram Olímpia como uma das figuras mais complexas da história. Das serpentes do Épiro ao trono da Macedônia, sua história é um lembrete de que o poder, mesmo divino, sempre tem um preço. A história de Olímpia da Macedônia é uma dança entre luz e sombra, onde o misticismo se entrelaçava com uma ambição feroz. Como vimos, ela não era apenas uma rainha ou sacerdotisa. Era uma força que moldava o destino de um império através de seu filho, Alexandre. Sua chegada à corte macedônica como Mirtale, sua transformação em Olímpia e sua crença inabalável na divindade de Alexandre a colocaram no centro de um jogo perigoso de poder. Mas o que acontecia quando esse jogo se intensificava? Quando rivalidades se transformavam em ameaças mortais e o futuro de seu filho estava em risco? Neste tópico, mergulhamos nos conflitos e no poder de Olímpia, explorando como ela navegou as intrigas da corte, enfrentou rivais como Cleópatra Eurídice e usou sua inteligência e brutalidade para garantir o trono de Alexandre. Desde o nascimento de seu filho, envolto em lendas, até o assassinato de Filipe II e suas consequências, a trajetória de Olímpia é uma saga de estratégia, sacrifício e sangue. Vamos acompanhar essa rainha serpente enquanto ela transformava visões em realidade, pagando o preço que o poder sempre exige. Porque para Olímpia, cada vitória era um passo mais perto do legado eterno e do abismo. Na Macedônia do século IV a.C., a corte de Filipe II era um tabuleiro de xadrez onde cada peça, nobres, generais, esposas, movia-se com segundas intenções. Olímpia, como esposa principal, ocupava uma posição privilegiada, mas nunca segura. A poligamia era prática comum entre reis macedônicos, e Filipe, com sua carisma e ambição, acumulava esposas para selar alianças com tribos e reinos vizinhos. Cada nova esposa era uma ameaça potencial, não apenas ao status de Olímpia, mas ao futuro de seu filho, Alexandre, como herdeiro. Entre essas rivais, Cleópatra Eurídice, uma jovem macedônica de sangue nobre,
emergiu como a maior adversária de Olímpia. Casada com Filipe por volta de 337 a.C., Cleópatra representava uma conexão direta com a aristocracia macedônica, algo que Olímpia, com seu sangue epirótico, não podia oferecer. Imagine Olímpia, em seus aposentos, ouvindo os sussurros da corte. Cleópatra dará a Filipe um herdeiro puro, um verdadeiro macedônico. Esses murmúrios não eram apenas fofocas, eram facas apontadas para o coração de sua influência. Apesar das rivalidades, Olímpia não era uma figura que se intimidava. Sua educação no Épiro, onde aprendeu a linguagem dos oráculos e a força dos rituais dionisíacos, a tornou uma mestre em manipular percepções. Ela usava sua aura mística como uma arma, cultivando a imagem de uma mulher tocada pelos deuses. Serpentes que a acompanhavam desde os cultos de Dionísio tornaram-se símbolos de seu poder, aparecendo em cerimônias e até em sua residência, para o fascínio e o medo da corte. Imagine a cena. Olímpia, vestida com véus escuros, uma serpente enrolada em seu braço, presidindo um ritual enquanto nobres macedônicos observam, divididos entre reverência e inquietação. Essa presença teatral não era apenas exibição, era uma estratégia para reforçar sua autoridade, especialmente em um ambiente onde sua posição dependia da percepção de força. Olímpia sabia que, em um mundo de homens guerreiros, sua inteligência e sua conexão com o divino eram suas armas mais afiadas. O nascimento de Alexandre, em 356 a.C., foi o momento que cristalizou a missão de Olímpia. Desde o início, ela envolveu seu filho em lendas. Dizia-se que na noite de seu nascimento, um raio atingiu o templo de Ártemis em Éfeso, um sinal que Olímpia interpretou como prova de que Alexandre era ligado a Zeus. Ele não é apenas meu filho, ela poderia ter dito. Ele é o escolhido dos deuses. Essa narrativa não era apenas fé, era política. Ao promover Alexandre como um ser divino, Olímpia fortalecia sua própria posição, pois quem ousaria desafiar a mãe de um semideus? Ela supervisionava a educação de Alexandre, garantindo que ele fosse treinado não apenas como guerreiro, mas como um líder com visão. Quando Aristóteles foi trazido para tutorá-lo, Olímpia viu nisso uma chance de moldar um rei que uniria o intelecto grego à ferocidade macedônica. Imagine Olímpia, observando Alexandre debater com seu mestre, um brilho de orgulho nos olhos, sabendo que cada lição o aproximava do destino que ela sonhava. Mas o casamento com Filipe, embora uma parceria de ambições, era marcado por tensões. Filipe era um conquistador, unindo a Grécia sob seu comando, mas também um homem de paixões voláteis. Suas infidelidades e seu favoritismo por outras esposas, especialmente Cleópatra e Eurídice, alimentavam o ressentimento de Olímpia. A corte macedônica era um caldeirão de intrigas, e Olímpia precisava ser mais do que uma rainha. Ela precisava ser uma sobrevivente. Ela cultivava aliados como nobres do Épiro e generais leais a Alexandre, enquanto mantinha sua influência sobre Filipe através de sua inteligência e carisma. No entanto, o casamento de Filipe com Cleópatra, em 337 a.C., foi um golpe direto. Durante o banquete de casamento, Átalos, tio de Cleópatra, brindou a esperança de um herdeiro legítimo, uma afronta clara a Alexandre, que era meio epirótico. Imagine Olímpia, presente ou informada do insulto, sua raiva contida, mas fervendo. Ela sabia que se Cleópatra tivesse um filho, a posição de Alexandre e a dela estaria em perigo. O ápice do conflito veio em 336 a.C., com o assassinato de Filipe II. Durante uma celebração em Egas, enquanto Filipe entrava em um teatro, Pausânias, um guarda com rancores pessoais, o esfaqueou mortalmente. O motivo oficial era uma disputa pessoal, mas os rumores correram como fogo. Teria Olímpia, humilhada por anos e temendo pela sucessão de Alexandre, orquestrado o crime? Não há provas definitivas, mas os sussurros apontavam para ela. Imagine a corte, chocada, enquanto Olímpia permanecia impassível.
seus olhos escondendo segredos que ninguém podia confirmar. O que sabemos é que ela agiu com uma rapidez aterradora após a morte de Filipe. Cleópatra Eurídice e sua filha, recém-nascida, foram executadas por ordem de Olímpia, em um ato de brutalidade calculada. A tradição diz que Cleópatra foi forçada a se enforcar após ver sua filha morta, um espetáculo público que ecoava como um aviso. Ninguém desafiaria o trono de Alexandre. Imagine Olímpia ordenando a execução, sua voz fria, mas seus olhos ardendo com a certeza de que estava protegendo o futuro. Essa brutalidade não era impulsiva, era estratégica. Olímpia sabia que a Macedônia era um reino de guerreiros, onde a fraqueza era uma sentença de morte. Ao eliminar Cleópatra e sua filha, ela não apenas removeu uma ameaça, mas enviou uma mensagem à corte. Alexandre era o herdeiro, e ela, sua mãe, era intocável. Esse ato, porém, também a marcou. Para alguns, ela era uma mãe devotada, sacrificando tudo pelo filho. Para outros, uma rainha cruel movida por vingança. A verdade, como sempre com Olímpia, estava em algum lugar no meio. Ela não era uma vilã de contos nem uma santa. Era uma mulher em um mundo onde o poder exigia sangue, e ela estava disposta a pagar esse preço. Imagine a corte, dividida entre medo e admiração, enquanto Olímpia caminhava entre eles, uma serpente entre lobos, sua presença um lembrete constante de sua força. Com Alexandre no trono, Olímpia assumiu o papel de rainha-mãe, uma posição que lhe dava influência, mas não poder direto. Enquanto Alexandre partia para suas conquistas de Persépolis a Báctria, Olímpia permanecia na Macedônia, um farol de estabilidade e de manipulação. Ela enviava cartas, relíquias e conselhos, mantendo-se como uma força em sua vida. Às vezes, suas mensagens eram críticas, como quando desaprovava as influências persas na corte de Alexandre. Imagine Olímpia, escrevendo à luz de uma lamparina, sua pena traçando palavras que misturavam amor maternal com ambição política. Ela não era apenas uma mãe, era uma guardiã do legado que ajudara a criar. Sua influência se estendia a cultos religiosos onde promovia a divindade de Alexandre, reforçando a ideia de que ele era mais do que um rei. Era um deus vivo. Mas a morte de Alexandre, em 323 a.C., mudou tudo. Com apenas 32 anos, ele morreu em Babilônia, deixando um império fragmentado e sem um herdeiro claro. Olímpia, agora em seus 50 anos, viu seu mundo desmoronar. Seu neto, Alexandre IV, filho de Alexandre e Roxana, era uma criança, incapaz de governar. Generais como Cassandro e Antígono lutavam pelo controle, e Olímpia sabia que a sobrevivência de sua linhagem dependia dela. Ela voltou ao Épiro reunindo aliados e planejando seu próximo movimento. Imagine Olímpia, exilada mas não derrotada. Seus cabelos agora grisalhos, mas seus olhos ainda ardendo com a mesma chama. Ela não era mais a jovem sacerdotisa de Dodona, mas sua determinação era a mesma. O verdadeiro teste de seu poder estava por vir, uma batalha que a levaria ao auge e à queda. A história de Olímpia é um contraste poderoso com os assassinos medievais. Enquanto eles eram apagados, ela lutava para ser lembrada. Sua inteligência, sua brutalidade, sua fé a tornaram uma figura que transcendia sua era. Mas o poder que ela construiu era frágil, vulnerável às traições e às forças que ela mesma ajudara a desencadear. Como ela enfrentou esses desafios finais? Como tentou proteger o legado de Alexandre contra um mundo que se voltava contra ela? Essas são as perguntas que vamos explorar a seguir, mergulhando no triunfo e na tragédia que marcaram o fim de sua jornada. Porque para Olímpia, o poder era uma serpente, belo, perigoso e impossível de controlar. A trajetória de Olímpia da Macedônia é uma saga de ambição, misticismo e brutalidade, uma dança entre o divino e o humano que moldou o destino de um império. Como vimos, ela navegou as intrigas da corte macedônica com inteligência e ferocidade, eliminando rivais como Cleópatra Eurídice e garantindo o trono para seu filho,
Alexandre, o Grande. Sua crença na divindade de Alexandre e sua própria conexão com os deuses a tornaram uma figura temida e reverenciada. Uma rainha serpente cujo poder parecia inquebrantável. Mas o que acontece quando o pilar de sua vida, Alexandre, é arrancado dela? Neste tópico exploramos o auge e a queda de Olímpia, o momento em que sua luta pelo legado de Alexandre a levou ao topo do poder e, inevitavelmente, ao abismo. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., Olímpia enfrentou um mundo fragmentado, onde generais ambiciosos disputavam o império e seu neto, Alexandre IV, era apenas uma criança. Sua batalha final, marcada por triunfos épicos e traições devastadoras, revela o preço de um poder construído sobre sangue e profecias. Vamos acompanhar Olímpia em sua última dança, onde cada passo era uma aposta pela eternidade e pela sobrevivência de sua linhagem. A morte de Alexandre aos 32 anos em Babilônia, em 323 a.C., foi um terremoto que abalou o mundo que Olímpia ajudara a construir. O jovem rei que conquistara da Grécia a Índia deixou um império vasto, mas sem um sucessor claro. Seu filho Alexandre IV, nascido de Roxana após sua morte, era um bebê, incapaz de governar. Sua meia-irmã, Adéa Eurídice, e seu meio-irmão, Filipe III Arrideu, eram figuras de proa, manipuladas por generais como Cassandro, Antígono e Ptolomeu, que dividiam o império como lobos famintos. Olímpia, agora com cerca de 52 anos, viu seu propósito de vida, o legado de Alexandre, ameaçado. Ela não era mais a jovem sacerdotisa do Épiro, nem a rainha-mãe que sussurrava conselhos ao conquistador do mundo. Era uma avó, uma sobrevivente, uma mulher cuja chama ainda ardia, mas cujo palco estava encolhendo. Imagine Olímpia, em seus aposentos no Épiro, onde se exilara após a morte de Alexandre, seus cabelos grisalhos iluminados pela luz de uma lamparina, seus olhos fixos em um futuro que escorregava entre seus dedos. Ela sabia que para salvar seu neto, precisaria lutar como nunca antes. O império de Alexandre estava se despedaçando. Os generais, conhecidos como diádocos, travavam guerras pelo controle. Cassandro, filho de Antípatro, regente da Macedônia, era o mais perigoso para Olímpia. Ele via Alexandre IV como uma ameaça, um símbolo que poderia unir facções contra ele. Olímpia, por sua vez, via Cassandro como o ladrão do legado de seu filho. Ela voltou ao Épiro para reunir aliados, contando com a lealdade de sua terra, natal e com nobres que ainda reverenciavam a memória de Alexandre. Sua estratégia era clara: retornar à Macedônia, assumir o controle como regente de Alexandre IV e eliminar qualquer um que se opusesse. Mas o caminho era traiçoeiro. A Macedônia estava dividida, e Olímpia, apesar de sua reputação, era uma figura polarizadora. Para alguns, ela era a mãe do maior rei da história. Para outros, uma rainha cruel, manchada pelo sangue de Cleópatra Eurídice e pelas suspeitas sobre o assassinato de Filipe II. Imagine a tensão. Olímpia, planejando seu retorno, sabendo que cada aliado poderia se tornar um traidor. Cada vitória, um passo mais perto da ruína. Por volta de 319 a.C., uma oportunidade surgiu. Antípatro, o regente da Macedônia, morreu, deixando o poder nas mãos de Poliperconte, um general leal à linhagem de Alexandre. Poliperconte, pressionado por Cassandro, buscou o apoio de Olímpia, oferecendo-lhe a regência da Macedônia em nome de Alexandre IV. Olímpia viu nisso sua chance. Ela deixou o Épiro com um exército, decidida a reclamar o trono para seu neto. Imagine a cena. Olímpia, montada em um cavalo, sua armadura brilhando ao sol, serpentes simbólicas em seus estandartes, liderando guerreiros epiróticos e macedônicos. Aos 56 anos, ela não era uma figura de fraqueza, era uma tempestade. Movida por uma fé inabalável no destino de sua família, sua chegada à Macedônia foi um choque. A corte, acostumada a homens disputando o poder,
Agora enfrentava uma mulher que combinava a majestade de uma rainha com a ferocidade de uma guerreira. O primeiro grande confronto veio contra Adéa Eurídice, esposa de Filipe III Arrideu, meio-irmão de Alexandre. Adéa, jovem e ambiciosa, havia se aliado a Cassandro, buscando estabelecer Filipe III como rei legítimo. Ela era uma ameaça direta, pois controlava um exército e tinha apoio de parte da nobreza macedônica. Em 317 a.C., Olímpia marchou contra ela, decidida a eliminar qualquer rival ao trono de Alexandre IV. A batalha, travada perto de Euía, foi menos um combate e mais uma demonstração de poder. Quando os exércitos se encontraram, os soldados de Adéa, ao verem Olímpia, a mãe de Alexandre, a rainha serpente, hesitaram. Muitos ainda viam Alexandre como um deus e Olímpia como sua guardiã. Eles desertaram, entregando Adéa e Filipe III a Olímpia sem luta. Imagine Olímpia, de pé no campo, sua presença tão poderosa que dissolveu um exército. Esse foi seu auge, o momento em que parecia que o legado de Alexandre estava ao seu alcance. Mas Olímpia não era mulher de misericórdia. Ela ordenou a execução de Filipe III e forçou Adéa a se suicidar, repetindo a brutalidade que marcara a morte de Cleópatra Eurídice. Além disso, ela eliminou dezenas de nobres leais a Cassandro, enviando uma mensagem clara. A linhagem de Alexandre reinaria, custasse o que custasse. Imagine a corte macedônica, em silêncio, enquanto os corpos se acumulavam, o sangue manchando o chão. Para Olímpia, essas mortes não eram vingança, eram necessidade. Ela acreditava que, sem rivais, Alexandre IV poderia crescer para reclamar o império. Mas essa brutalidade, embora eficaz no curto prazo, plantou as sementes de sua queda. Cada execução criava inimigos, cada família destruída alimentava o ódio. Olímpia, no auge de seu poder, estava cega para o custo de suas ações, movida por uma visão que a tornava tão divina quanto vulnerável. Cassandro, exilado mas não derrotado, viu na crueldade de Olímpia uma oportunidade. Ele espalhou rumores pintando-a como uma tirana sanguinária, uma bruxa que profanava a memória de Alexandre. Esses rumores encontraram eco entre as famílias das vítimas de Olímpia, que clamavam por vingança. Em 316 a.C., Cassandro marchou contra a Macedônia, aproveitando o descontentamento popular. Olímpia, confiante em sua vitória anterior, subestimou a ameaça. Ela se fortificou em Pídina, uma cidade costeira, com Alexandre IV, Roxana e um pequeno exército. Imagine Olímpia, nas muralhas de Pídina, olhando o horizonte, esperando reforços do Épiro que nunca chegaram. A cidade foi cercada e o cerco se arrastou por meses. Fome, doenças e desespero tomaram conta. Olímpia, que outrora liderava exércitos, agora distribuía rações escassas, sua voz firme, mas seus olhos traindo o peso de uma esperança que minguava. A traição, como sempre, foi o golpe final. Alguns de seus próprios soldados, exaustos e famintos, abriram os portões de Pídina para Cassandro, entregando Olímpia, Alexandre IV e Roxana. Em 316 a.C., aos 59 anos, Olímpia enfrentou seu destino. Cassandro, sabendo que executá-la diretamente poderia transformá-la em mártir, entregou-a às famílias de suas vítimas. Imagine a cena final. Olímpia, ainda majestosa, mesmo em farrapos, enfrentando uma multidão enfurecida. Ela não implorou, não cedeu. As fontes dizem que ela enfrentou a morte com a dignidade de uma rainha, apedrejada ou esfaqueada, seu sangue manchando a terra que ela lutara para controlar. Alexandre IV e Roxana foram mortos pouco depois, apagando a linhagem que Olímpia sacrificara, tudo para proteger. O império de Alexandre, que ela sonhara eterno, foi dividido entre os Diádocos, e a rainha serpente tornou-se uma memória, tão lendária quanto trágica. A queda de Olímpia não foi apenas o fim de uma mulher, foi o colapso de uma visão. Ela acreditava que o destino de Alexandre era divino,
que sua linhagem uniria o mundo. Cada decisão, desde as execuções de rivais até a marcha contra a Deia, foi guiada por essa fé. Mas o poder, como as serpentes que ela carregava, era traiçoeiro. Ele a elevou ao auge, mas também a isolou, transformando aliados em inimigos e vitórias em armadilhas. Diferente dos assassinos medievais, cuja existência era apagada, Olímpia deixou um legado, mas não o que imaginava. Sua história sobrevive em crônicas, em lendas que misturam admiração e horror. Ela não era uma vilã, nem uma heroína. Era uma mulher que desafiou as regras de seu tempo, pagando o preço final por sua audácia. A tragédia de Olímpia ecoa, além da Macedônia, conectando-se ao próximo capítulo de nossa jornada, o Palácio de Knossos, onde mitos e histórias se entrelaçam. Assim como Olímpia usava profecias para moldar seu destino, Knossos guardava segredos de uma civilização, perdida onde o Minotauro sussurrava verdades esquecidas. O que aconteceu com os minoicos? Como seus mitos refletem as lutas de figuras como Olímpia? Vamos explorar esse labirinto, onde o passado nos desafia a separar realidade de lenda e descobrir o que Knossos revela sobre o poder e seus custos. A tragédia de Olímpia da Macedônia, com sua ascensão meteórica e queda devastadora, nos deixou com o eco de uma mulher que desafiou os limites do poder e pagou o preço final. Sua luta para preservar o legado de Alexandre, marcada por serpentes, profecias e sangue, revelou o custo de uma ambição que buscava tocar o divino. Agora deixamos as cortes macedônicas e viajamos para um lugar onde mitos e história se entrelaçam em um labirinto de pedra. O Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Por volta de 2000 a.C., Knossos era o coração da civilização minoica, uma cultura enigmática cujos segredos ainda intrigam o mundo. Assim como Olímpia usava profecias para moldar seu destino, os minoicos criaram mitos, como o do Minotauro e do Labirinto, que escondem verdades sobre sua ascensão e colapso. Neste tópico, exploramos Knossos e o mistério do colapso minoico, mergulhando em sua cultura vibrante, seus palácios grandiosos e as teorias sobre o que levou ao seu fim. Vamos caminhar pelos corredores de Knossos, onde o passado sussurra, e tentar separar realidade de lenda, descobrindo o que o destino dos minoicos revela sobre o poder, a fragilidade e os ecos de civilizações perdidas. A civilização minoica, que floresceu entre aproximadamente 3000 e 1450 a.C., é uma das mais fascinantes da história antiga. Nomeada por Sir Arthur Evans, o arqueólogo que escavou Knossos no início do século XX, ela recebeu o nome do lendário rei Minos, figura central nos mitos gregos. Os minoicos eram um povo marítimo, dominando o comércio no mar Egeu com uma frota que conectava Creta a Egito, Levante e ilhas vizinhas. Knossos, seu maior centro, não era apenas um palácio, mas uma cidade-palácio, um complexo sprawling de corredores, pátios, armazéns e quartos decorados com afrescos vibrantes. Imagine caminhar por Knossos em seu auge. Paredes adornadas com imagens de golfinhos saltando, touros majestosos e sacerdotisas em vestes coloridas. O ar carregado com o cheiro de oliva e incenso. O som de artesãos martelando e mercadores negociando. Era um lugar de opulência e sofisticação, onde o poder parecia eterno. Os minoicos não eram guerreiros como os macedônicos de Olímpia. Suas cidades-palácio como Knossos, Phaistos e Malia não tinham muralhas defensivas, sugerindo uma confiança em sua supremacia naval e em relações pacíficas com vizinhos. Sua economia prosperava com o comércio de azeite, vinho, cerâmicas e bronze, e sua arte refletia uma conexão profunda com a natureza e o sagrado. Afrescos de Knossos mostram rituais liderados por mulheres, talvez sacerdotisas, segurando serpentes, um eco das práticas de Olímpia no Épiro. Imagine uma sacerdotisa minoica em um pátio sob o sol cretense, erguendo uma serpente enquanto a multidão observa, reverente. Para os minoicos, a religião era central, com deusas da fertilidade e touros como símbolos de poder divino. O touro, em particular,
Era reverenciado, aparecendo em jogos acrobáticos onde jovens saltavam sobre seus chifres, uma prática imortalizada nos afrescos. Knossos era mais do que um centro político. Era um labirinto de funções. Com mais de 1.300 quartos, o palácio abrigava residências reais, templos, oficinas e armazéns cheios de pitoi, enormes jarros de cerâmica que armazenavam grãos e azeite. Sua arquitetura, com escadas sinuosas e corredores que pareciam não ter fim, inspirou o mito do labirinto, onde o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, era mantido preso. Mas o que era esse labirinto? Para alguns, era apenas a complexidade do próprio palácio, seus corredores confundindo visitantes como um quebra-cabeça. Para outros, era um espaço ritualístico, talvez um local de iniciação ou sacrifício. Imagine um jovem minoico caminhando por passagens escuras, o coração acelerado, guiado por sacerdotes em um rito que misturava medo e reverência. O Minotauro, nesse contexto, pode ter sido uma metáfora para o poder divino, algo a ser enfrentado e dominado. A escrita minoica, conhecida como Linear A, permanece um mistério. Encontrada em tabuletas de argila, ela registra inventários e transações, mas nunca foi decifrada, deixando-nos sem vozes diretas dos minoicos. O que sabemos vem de sua arte, arquitetura e dos mitos gregos posteriores, que transformaram Knossos em um conto de monstros e heróis. Segundo a lenda, Minos, rei de Creta, exigia tributos de Atenas. 7 jovens e 7 donzelas para serem devorados pelo Minotauro. Teseu, um herói ateniense, matou a criatura e escapou com a ajuda de Ariadne, filha de Minos. Esse mito, embora embellished, pode refletir uma memória distorcida do domínio minoico sobre cidades-estado gregas, com Knossos como um centro de poder que inspirava temor e fascínio. Imagine os atenienses enviando tributos a Creta, ressentidos mas impotentes contra a frota minoica. O Minotauro, nesse sentido, era o preço da submissão. Por volta de 1700 a.C., Knossos e outras cidades-palácios sofreram um grande golpe, provavelmente um terremoto comum na tectonicamente ativa Creta. Os minoicos resilientes reconstruíram, e Knossos emergiu ainda mais grandiosa, com afrescos mais elaborados e sistemas avançados de encanamento que rivalizavam com os do mundo antigo. Mas o verdadeiro mistério é o colapso final. Por volta de 1450 a.C., quando a civilização minoica entrou em declínio abrupto. Knossos continuou habitada até cerca de 1375 a.C., mas sob influência micênica, uma cultura guerreira do continente grego que adotou elementos minoicos como a escrita linear B. O que causou esse fim? As teorias são tão variadas quanto os corredores de Knossos, cada uma oferecendo uma peça do quebra-cabeça, mas nenhuma a imagem completa. Uma das teorias mais conhecidas aponta para a erupção do vulcão de Tera, atual Santorini, por volta de 1600 a.C. Essa erupção, uma das maiores da história, devastou o Egeu, enviando tsunamis e cinzas que podem ter destruído a frota minoica e arruinado suas colheitas. Imagine Knossos após o desastre. O céu escurecido por cinzas, o porto destruído, os armazéns vazios. A fome teria enfraquecido a economia, tornando os minoicos vulneráveis. No entanto, a datação da erupção é controversa, e alguns arqueólogos argumentam que ela ocorreu antes do colapso, sugerindo que os minoicos se recuperaram temporariamente. Outra teoria aponta para invasões micênicas. Os micênicos, com sua cultura militarista, podem ter conquistado Creta, absorvendo Knossos e impondo sua própria ordem. Evidências de armas e fortificações em sítios minoicos tardios apoiam essa ideia. Mas a transição parece mais gradual do que uma conquista violenta. Imagine guerreiros micênicos entrando em Knossos, não como invasores, mas como novos senhores, casando-se com a elite local e adotando seus costumes. Conflitos internos também são uma possibilidade. A complexidade de Knossos sugere uma sociedade hierárquica
com reis sacerdotes ou rainhas governando através de rituais e comércio. Mas o que acontecia quando a elite falhava em garantir prosperidade? Fome, desastres naturais ou desigualdades podem ter gerado revoltas. Imagine camponeses minoicos, exaustos de sustentar um palácio opulento, voltando-se contra seus líderes, os altares de touros agora manchados de sangue humano. Há poucas evidências diretas de violência interna, mas a ausência de muralhas defensivas sugere que os minoicos não esperavam ameaças de dentro. Outra teoria explora mudanças climáticas, com secas prolongadas enfraquecendo a agricultura. Análises de pólen em Creta mostram períodos de aridez, o que teria devastado uma economia dependente de oliveiras e vinhas. Imagine os campos de Creta, outrora verdes, agora secos, os pitoide-quinócios vazios, o povo faminto. A cultura minoica não desapareceu de uma só vez. Quinócios continuou como um centro micênico, e elementos minoicos, como a arte e a religião, influenciaram a Grécia continental. Mas a essência dos minoicos, sua língua, sua identidade, foi perdida. O linear A silenciou, e os mitos gregos transformaram Quinócios em uma história de monstros, apagando a realidade de uma civilização que rivalizava com o Egito. Assim como Olímpia, os minoicos sonhavam com a eternidade, but time is cruel to the ambitious. Their palaces, once vibrant, became ruins, their gods forgotten, their voices reduced to whispers in undeciphered tablets. What Knossos teaches us is that power, even the most radiant, is fragile. An eruption, an invasion, a drought, any crack can turn an empire into myth. A história de Knossos conecta-se ao próximo capítulo, a ascensão e queda do Império Romano. Assim como os minoicos, Roma construiu um colosso que parecia eterno, mas desmoronou sob o peso de suas próprias contradições. O que levou ao colapso de Roma? Como seus imperadores, como Olímpia, lutaram para preservar um legado contra forças que não podiam controlar? Vamos explorar o crepúsculo de Roma, onde o brilho do mármore deu lugar à poeira, e descobrir o que o destino dos romanos revela sobre a fragilidade do poder. Chegamos ao fim da nossa jornada épica, uma viagem que nos levou das sombras traiçoeiras dos assassinos medievais aos corredores labirínticos de Knossos, passando pelo fogo ardente de Olímpia da Macedônia. Foi uma saga de sangue, ambição e mistério, onde cada capítulo revelou o preço do poder e a fragilidade dos impérios. João, o camponês que se tornou um fantasma, nos mostrou que sobreviver nas sombras é uma vitória tão amarga quanto a derrota. Olímpia, a rainha serpente, dançou com profecias e traições, moldando o destino de Alexandre, mas descobrindo que até os deuses não podem deter o tempo. E Knossos, com seus touros e segredos, sussurrou que mesmo as civilizações mais brilhantes podem se tornar mitos perdidos em tabuinhas que ninguém consegue ler. Mas antes de fecharmos o livro, que tal um final digno de uma taverna cretense com um toque de humor e uma pitada de magia? Imagine a cena. Estamos em uma ilha perdida no Egeu, onde o sol brilha como se Zeus estivesse de bom humor. Em uma taverna, à beira-mar, João, Olímpia e um minoico anônimo, vamos chamá-lo de Teseu 2.0, estão sentados em volta de uma mesa, bebendo vinho de oliva e rindo das ironias da vida. João, com sua capa puída, suspira. Eu só queria umas moedas e acabei correndo de multidões com foices. Alguém me explica por que aceitei esse emprego? Olímpia, com uma serpente amigável enrolada no braço, dá uma risada. Você acha que teve problemas? Tente ser rainha numa corte onde todo mundo tem uma faca e um ego maior que o Olimpo. Teseu 2.0, segurando um pitos de vinho, balança a cabeça. Vocês pelo menos tinham mapas. Eu fiquei perdido em Knossos por semanas, e juro que aquele touro me deu uma bronca por pisar no afresco errado. De repente um trovão ecoa, e uma figura misteriosa aparece na porta da taverna. É o Minotauro, mas não o monstro que você imagina. É um cara musculoso com cabeça de touro, usando óculos de sol e segurando um tablet com linear A decifrado. Galera, relaxem. Eu não como ninguém desde 1450 a.C.,
Só vim dizer que a história de vocês é incrível, mas o futuro é agora. Querem saber o segredo do poder eterno? Inscrevam-se no canal. Ele aponta para uma placa brilhante que diz: inscreva-se no canal, com luzes piscando como um oráculo high-tech. João ri. Olímpia revira os olhos, mas pega o tablet para dar um like. E Teseu 2.0 já está gravando um TikTok com o Minotauro dançando ao som de liras. A moral dessa festa improvável? O passado nos ensina que o poder é uma serpente escorregadia, mas as histórias, essas sim, são imortais. Cada assassino, rainha e civilização perdida nos deixa um pedaço de sabedoria, um eco que ressoa através dos séculos. E como o Minotauro moderninho disse, a melhor forma de manter essas histórias vivas é compartilhando-as. Então, queridos aventureiros do tempo, não sejam como João fugindo de guardas ou Olímpia enfrentando uma multidão. Sejam como Teseu 2.0, que abraça o caos com um sorriso. Cliquem no botão de inscrever no canal, ativem o sininho para não perderem as próximas sagas e venham com a gente explorar mais mistérios, desde os segredos de Roma até as pirâmides do Egito. Porque no final, o verdadeiro labirinto é a história, e nós somos os heróis com a tocha na mão.